Logo mais nós vamos ler um texto onde diz que as parteiras não mataram as crianças e por isso Deus as abençoou. Tem tradução que diz que Deus deu casa, outras que Deus deu famílias. O contexto é que Deus abençoou o lar dessas pessoas, Deus prosperou essas mulheres, que nem israelitas eram, mas eram egípcias. Elas discerniram, compreenderam que era errado matar as crianças. Não era certo, não era correto, não era devido matar as crianças. Ainda mais elas sendo parteiras. Elas tinham a consciência, sobretudo profissional, que elas, como as profissionais da área, dentro da cultura da época, elas eram responsáveis de trazer a vida, não de matar um ser que precisava nascer, precisava existir. Elas entenderam que aquelas crianças não deveriam ser mortas e por isso preservaram as crianças. Tem uma bênção para quem preserva as crianças, para quem ajuda no nascimento das crianças. Se é uma bênção para o nascimento terreno de uma criança, dirá no nascimento espiritual, em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Há uma bênção terrena para quem ajuda no nascimento terreno. E há uma bênção espiritual para quem ajuda no nascimento em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tem nações que elas faziam controle de natalidade, porque não tem jovens para produzir num contexto de guerra, de lutar pela nação, pelo povo. Tem nações que aderiram a comportamentos antinaturais. E religiões, principalmente os muçulmanos, estão tomando de conta. Os muçulmanos, eles sequestram mulheres, adolescentes, para engravidar, para doutrinar as crianças à sua religião e lutar por eles. Por isso que eles se tornam cada vez mais fortes. Tem contexto que estão tirando a juventude daquela nação com controle de natalidade. E eles abriram mão desse controle de natalidade. A China é um desses lugares. O Japão é outro. As pessoas foram ficando muito idosas. Não haviam pessoas para repor essa força que a juventude tem. E agora eles abriram mão e estão estimulando o nascimento de crianças, para que haja força na nação em todos os aspectos. Faraó percebeu que o povo de Deus estava crescendo. Ele ficou preocupado do povo se juntar com os inimigos e derrotá-los. Hoje tem um grupo que está preocupado do crescimento dos cristãos. Provavelmente, quanto mais pessoas nascerem, mais elas se vão voltar para a consciência cristã. Por isso que também há uma luta muito grande para que pessoas não existam mais. Abordarei outras situações também nesse vídeo, mas estou enfatizando essa aqui agora. Quanto mais pessoas existirem, mais cristãos vão existir. Estão lutando para que não venha mais vidas.
pessoas com vários argumentos para fazer o aborto. Mas Deus é aquele que abençoa pessoas que vêm de situações difíceis, pessoas que a sociedade rejeita, às vezes até dentro do próprio ventre. São essas que Deus pega e faz ser uma grande bênção para Ele próprio e para a nação onde elas estão e até para outras nações. Era para Moisés ter sido morto, mas Deus deu livramento a Moisés e Deus usou Moisés de uma forma tremenda. Se as parteiras tivessem matado as crianças, Moisés teria sido morto. E não aconteceria o que aconteceu através da vida dele. Deus tem uma grande obra para as crianças dessa nação. Deus tem uma promessa linda para o Brasil. E o inimigo da nossa alma, das crianças, já percebeu isso. Por isso ele está trabalhando muito forte para que crianças sejam mortas depois do parto, como também antes do parto. E é sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo. As imagens que seguirão são fortes. Veremos que o contexto do aborto, ele não está restringido como a mídia transmitem, aqueles que concordam transmitem, como apenas questão de saúde pública da mulher e da criança. Veremos que existem situações ocultas que realmente inspiram a divulgação e a concordância do aborto, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Veremos que há uma empresa, há um comércio, há uma divulgação a respeito, no contexto de lucro, de amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Toda essa propaganda que se faz no contexto do aborto não é em benefício da mulher, muito menos das crianças, mas em benefício próprio de alcançar dinheiro, de alcançar lucro, de empresas e pessoas ambiciosas que não se importam com a vida, com a saúde da mulher, muito menos da criança. Fundada em 1916 pela ativista feminista Margaret Sanger, a Planned Parenthood é uma instituição poderosíssima que oferece o que chama de aborto seguro e lucra em torno de 2 bilhões por ano, com a morte de mais de 280 mil bebês. Foram 8 anos. 8 anos recolhendo partes de bebês já formados. 8 anos separando órgãos, coando sangue e enchendo containers com pequenos corpos. Eu colocava as partes nos contêineres. No final do dia, empacotava ordenadamente todos os contêineres no gelo seco e os enviava para laboratórios. A essa altura, Abby já sabia que quanto mais inteiro estivesse o corpo, mais dinheiro ele valia. Em setembro de 2009, um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Embora estivesse com a Planned Parenthood há 8 anos, Abby nunca tinha sido chamada para entrar na sala com os médicos. Sua função até então era o antes e o depois, mas foi durante que abriu seus olhos para a barbárie. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero, a poucos centímetros de mim. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela
foi sua espinha dorsal passando pela cama. Eu tive um impulso súbito de gritar, pare! De sacudir aquela mulher e dizer, olha o que está acontecendo com seu bebê. Depressa, impeça-os. Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. Então Abby sentou e simplesmente ficou lá, parada, só sentindo a enormidade do vazio. Eu acabara de participar de uma morte. Não um procedimento médico ou uma solução cirúrgica para um problema da vida. Não o corajoso passo de uma mulher exercendo seu direito de fazer escolhas médicas sobre seu próprio corpo. Uma morte. A morte de um bebê sem defesa, sem direitos. Um bebê violentamente arrancado da segurança do útero, sugado para fora para ser descartado como um lixo de risco biológico. Este foi um momento de virada na vida de Abby. Foi ali que morreu Abby Johnson, diretora de uma clínica de aborto, e nasceu Abby Johnson, a ativista pró-vida. Hoje, Abby tem 7 filhos e luta incansavelmente para acabar com a crueldade que viu com os próprios olhos e por 8 anos sentiu com as suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade sobre o aborto, tudo mudou. Todas as mentiras não existiam mais para Abby. Ela descobriu que há um coração batendo e um pequeno corpo se debatendo. Não importa o que tenham dito, a verdade é que o bebê sente tudo o que está acontecendo com ele durante o aborto. Ele sente a dor. E quando acabar o aborto, alguém vai ter que voltar e remontar o bebê que estava no útero. Alguém vai saber se era menino ou menina, e não apenas uma massa de tecido, um aglomerado de células. É um bebê de verdade que foi arrancado da vida por causa de mentiras. Abby descobriu que o ativismo pela legalização do aborto jamais serviu para a proteção das mulheres, mas para a criação de um império multinacional às custas de milhões e milhões de vidas inocentes. Alguns políticos, ONGs pró-aborto e a grande mídia forjam a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública. Chamam o assassinato de bebês de interrupção da gravidez. Manipulam números de mortes em casos de abortamento clandestino. E nesse jogo de vida e morte, mais de morte do que vida, muitos apostam nessa narrativa e ainda levantam a bandeira do aborto. Como diz a própria Abby Johnson. Nem todas as pessoas que são a favor do aborto são más. Elas apenas estão de olhos muito fechados para enxergar a verdade. Documentários e filmes vêm sendo feitos para revelar o que está por trás da indústria do aborto e como os procedimentos são feitos. Muitos deles não vêm para o Brasil ou são censurados antes de chegar nos cinemas. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas, se for filha,
então vivam. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Nós acabamos de ler o livro de Êxodo, capítulo 1, mas a história já vem desde o livro de Gênesis, pela promessa de Deus a Abraão, mas Deus o revelara que o povo seria escravo nessa terra. Nós temos ali Jacó, temos a história de José, vendido pelos seus irmãos, a qual José se torna governador do Egito. A terra passa uma grande fome, a sua família é acolhida por José, eles se multiplicam, crescem. José tinha graça diante do faraó da época, mas esse faraó falece, José falece, se levanta outro faraó que não teve respeito por José nem pela sua história. Vendo que o povo crescia, ficou preocupado e resolveu exterminar o povo, controlar a população de Israel. Nós vemos nos dias de hoje que há uma preocupação muito grande com a sobrevivência humana e a questão da superpopulação. Desde quando eu sou criança, eu escuto dizer que não haverá comida para todos, nem água, nem lugar para se morar. Desde quando eu sou criança, eu escuto, não havia tanta mídia como hoje, nem YouTube, nem os meios de internet, de comunicação online, como hoje, e já naquela época se comentavam que havia um plano para diminuir a população. E hoje até na nossa sociedade, no Brasil em que vivemos, as pessoas têm menos filhos. Antes as pessoas tinham vários filhos, 10, 15 filhos. Hoje as famílias controlam essa questão até por uma necessidade de sobrevivência, de recursos. As coisas são muito caras na parte da educação, da alimentação, do todo de uma criança. O plano de Deus, ele tem peculiaridades que faz um todo. E o plano do mal também. O mal, ele não tem sabedoria dele mesmo. Hoje, os espíritos caídos, eles foram anjos de luz. Todos eles. Se comenta que o diabo era um anjo de luz. Aí por isso que fala que o nome dele é Lúcifer, anjo de luz. Todos os anjos são anjos de luz. Deus criou todos os anjos com luz. Deus não criou nenhum anjo de trevas, de escuridão. Dentro desse aspecto, desse contexto, não deveria chamar todos os anjos de Lúcifer, porque todos são anjos de luz. E Deus criou eles sem pecado e sem iniquidade. Mas um resolveu se rebelar contra Deus, não aceitando o domínio e a liderança de Deus, e outros o acompanharam. E hoje esses anjos são os anjos caídos, que são os demônios. Então, durante esse tempo que eles conviveram com Deus, eles aprenderam muita coisa. E eles foram criados com uma certa excelência de entendimento e de sabedoria, que agora eles usam para se opor a Deus. Uma pessoa pode receber estudo, sabedoria e inteligência
formação acadêmica, se formar, ser PhD em um assunto e usar o seu conhecimento para o mal. A pessoa pode usar a sua beleza para o mal. A pessoa pode usar a sua saúde para o mal, as suas finanças para o mal. A pessoa pode usar dádivas que Deus deu, porque entendimento, sabedoria, inteligência intelectual, saúde, prosperidade, tudo vem de Deus. Mas a pessoa pode usar contra Deus as próprias bênçãos de Deus. Dentro desse aspecto, a gente percebe que sempre houve, durante toda a história, um plano para matar crianças. Sempre houve um plano para destruir crianças. A Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças. A Bíblia fala que para se entrar no reino de Deus tem que se tornar como uma criança. A Bíblia fala, ai daqueles que escandalizaram dos pequenos. Isso está falando de pessoas que há pouco se converteram a Cristo como único Senhor e Salvador, mas também fala em relação às crianças. O bom testemunho que os adultos devem ter para as crianças. Pois as crianças se espelham muito em adultos. Quando uma criança fala alguma coisa, age de alguma maneira, geralmente foi porque ela escutou, ela viu de um adulto. E ela está replicando aquela maneira de falar e aquela maneira de ser. Como tem partes também genéticas da pessoa, características hereditárias de pai e mãe, dos antepassados, que manifesta também até em aspectos físicos daquela nova vida que ali está surgindo, que surgiu. Tem estudos que falam, demonstram que a população cristã tem crescido bastante. E a tendência dessa população cristã é crescer mais. Mas não no contexto de Cristo como único Senhor e Salvador. Porque para ser cristão de verdade mesmo, tem que ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tanto em palavras como em obras. Tanto de lábios como de coração. Tanto daquilo que se fala como daquilo que se vive no dia a dia. Ser cristão é andar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Mas o cristão para o mundo é simplesmente aquele que crê em Deus. Não precisa crer em Cristo como único Senhor e Salvador. E pesquisas demonstram que essa parcela cristã, segundo esse contexto, aspecto do mundo, está a aumentar. E dentre eles, um que está crescendo bastante no Brasil é evangélicos. Eu também não considero evangélicos como cristãos, nem católicos, nem espírita, como as pesquisas colocam. Para ser cristão de verdade, tem que ter o arrependimento da salvação. Tem que ter o novo nascimento do Espírito Santo. Esses, para Deus, não para o mundo, são os verdadeiros cristãos. São aqueles que realmente têm o nome escrito no livro da vida. Mas dentro desse aspecto cristão, alguns valores que são idênticos a pessoas nascidas do Espírito Santo. Aspectos em comum a uma sociedade voltada para um certo parâmetro, uma certa direção social e familiar. Mas há grupos de pessoas que não concordam, que são bibliofóbicos, são crentofóbicos, são cristofóbicos. Eles rejeitam, se rebelam dentro dos próprios dons que Deus deu para eles, como os espíritos caídos, se rebelam voluntariamente contra Deus, contra a palavra de Deus e contra qualquer ensinamento das Escrituras de Deus. Até distorce alguns textos para os seus próprios caprichos animais, carnais e diabólicos. Dentro dessa especificação, desse contexto que eu estou transmitindo aqui, existem
pessoas que querem direitos maritais como a Bíblia estabeleceu para homem e para mulher. Cada um toma a decisão que convém. Eu não sou contra o livre-arbítrio de ninguém, a decisão de ninguém. Mas dentro dessa perspectiva, já é uma inspiração maligna contra a reprodução. Porque 2 homens, 2 mulheres, elas não podem reproduzir sexualmente. Homem com homem, mulher com mulher. A mulher pode fazer uma inseminação artificial e ainda gerar um bebê. 2 homens não podem nem fazer isso. Um deles pode ceder para algum ventre e ali nascer uma criança. E realmente um desses ser o pai biológico da criança. Como no contexto da mulher ser a mãe biológica da criança. Mas dentro dessa situação, geralmente não é isso que se querem. Eles estão mais voltados para o lado da adoção. Adotar crianças. Mas o que eu quero enfatizar aqui não é esse contexto deles. É que é um conjunto de situações para que a população não cresça mais. Que é contra a palavra de Deus no princípio. Que Deus, quando uniu o homem e a mulher, no contexto do casal, da felicidade de ambos, que Adão estava só, Deus vendo a solidão de Adão, levantou uma companheira para supri-lo como homem, e ao mesmo tempo ele a supriria como mulher. Mas dentro daquilo ali veio a bênção dos filhos. Então, é uma situação já para contradizer as Escrituras, se rebelar contra as Escrituras. Casais que vão estar fora desse contexto de poderem se unirem, de se complementarem uns aos outros, porque, biblicamente, no ser do ser humano, um homem não completa outro homem. Uma mulher não completa outra mulher. Sexualmente, o homem só pode se completar numa mulher e vice-versa. Dentro do contexto bíblico, chama essa situação de homem com homem, mulher com mulher, antinatural. Não é a maneira de satisfazer-se um ao outro dentro das Escrituras. Então todo esse movimento já critica a Bíblia. É uma bibliofobia. Já querem descontextualizar a Bíblia do natural, levando ela para o antinatural, não para o sobrenatural. Porque a palavra de Deus, ela é natural e ela é sobrenatural, não antinatural e não antissobrenatural. E dentro desse aspecto também nós temos o aborto. Então, impedindo que as crianças vivam, impedir que as crianças nasçam com vida. Porque geralmente a criança já é morta no ventre. Nós vemos através desse vídeo, desse conteúdo, que a criança está sendo assassinada no ventre da sua mãe. Já existem leis onde a mulher pode fazer o aborto, no caso de violência sexual, que nem precisa explicar os pormenores. Ela nem precisa se provar se é verdade ou se é mentira. Em outras situações também de risco de vida da própria. Então existem condições da mulher poder fazer o aborto, decidir pelo aborto. Mas a situação de hoje é independente de situações de risco ou de violência sexual. Simplesmente por uma decisão da pessoa. Em vez de orientar as pessoas a ter um relacionamento dentro das Escrituras, com aquela pessoa que vai casar, com aquela pessoa que vai constituir família, não. Estão ensinando que a pessoa pode ter relação com quem quiser, a hora que quiser. Isso é fora da Bíblia. Isso é antinatural às Escrituras. E ela, se engravidar, pode tirar a criança. Que está tudo bem. Mas não está tudo bem.
Tudo isso é um conjunto para que não exista mais pessoas, porque geralmente até dentro do Ibope, desse mundo, no contexto cristão, provavelmente essa criança que vai nascer, que poderia nascer, ela se tornaria um cristão, ainda que não fosse um cristão conforme as Escrituras, nascida do Espírito Santo, mas seria uma pessoa mais voltada assim, vamos dizer, para a direita, no contexto político. E isso é desfavorável para pessoas que têm um contexto, vamos dizer, de esquerda. Essas pessoas precisam doutrinar uma geração para que possam liderar nos aspectos sociais e políticos e econômicos de uma nação. Aí nós temos esse aspecto do aborto, nós temos o aspecto do homossexualismo e também nós temos o aspecto da doutrinação das crianças que já nasceram, que não podem ser mais abortadas. Uma cultura que querem transmitir onde criança nasce transexual, onde a criança pode escolher ser transexual, bissexual, homossexual. Parece que só não pode escolher ser heterossexual. E estão criando argumentos para produzir ferramentas onde as pessoas não possam ser contra a mentira, o engano dos espíritos caídos. Eles podem contradizer a verdade, podem criticar a Bíblia e as Escrituras e quem crê, mas não pode acontecer o inverso. Pessoas que estão se colocando acima dos outros, onde a opinião delas vale mais do que a sua e do que a minha, que pensam diferente. Onde a maioria não é a democracia, onde a minoria é a democracia. Onde a minoria deve ser obedecida e não a maioria. Querem tirar a cultura bíblica, o ensinamento bíblico da política. Se está tirando o ensinamento bíblico, é porque está colocando outro. Porque o ateísmo tem que ser maior do que o cristianismo. O Estado é laico, mas as pessoas não são laicas. Os deputados e senadores que estão ali não são laicos. Alguns têm alguma crença cristã, outros não, porque o ateísmo também é uma religião que está dentro do contexto do satanismo. Porque o satanismo, ele tem várias caras e vários aspectos. Como a religião evangélica tem várias denominações, várias congregações. E dentro do satanismo também existem várias igrejas com vários costumes e várias doutrinas, mas o objetivo é o mesmo. Como eu falei no começo, a doutrina de Deus são vários aspectos, mas com um objetivo: de salvar o pecador da condenação eterna. E do outro lado, também há vários aspectos, com só um objetivo: levar o homem a negar a Cristo como único Senhor e Salvador da alma e condená-lo para sempre. Deus é sempre salvo e Ele quer levar as pessoas para essa salvação. Por isso que Ele deu o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Satanás e os seus demônios estão numa eterna condenação e eles querem levar as pessoas para onde eles estão. Cada espírito quer levar a alma das pessoas para onde eles estão, e é para sempre. Cabe você a decidir a escolha que você vai fazer. Se você vai escolher por Cristo ou anticristo. E dentro do que eu estou falando, existem vários aspectos que você tem a colher no seu coração para viver esse objetivo da salvação ou da condenação. Você aceita Deus como Ele é? Você aceita a palavra de Deus como ela é? Ou rejeita? Você não pode aceitar Deus por partes, por aquilo que
você pensa ou é agradável para você aqui nessa terra? Você aceita Deus 100% ou rejeita 100%? Agora, do outro lado das trevas, você pode aceitar só um pouquinho. Você pode ficar um pouco lá e um pouco aqui. Para os espíritos caídos não faz diferença. Quem está em cima do muro já é dele. Tem uma historinha que alguém contou. Uma pessoa estava em cima do muro. E um anjo de Deus de um lado e um anjo de Satanás do outro. E o anjo de Deus falava, pula para cá, vem para cá. E o outro anjo de Satanás ficava só calado olhando. E a pessoa em cima do muro, ela ficou intrigada, porque o anjo de Deus chamava ela para o outro lado, e porque aquele espírito caído, aquele demônio, não chamava ela para o outro lado. E ele perguntou, o demônio, por que você não está lutando para mim estar desse lado aí? Porque o outro anjo aqui, ele está me chamando. Mas você não me chama. Por que você não me chama? E aquele demônio, aquele espírito caído, ele diz, quem está em cima do muro já é meu. E eu ouso acreditar que o Brasil ele vai viver um grande avivamento do Espírito Santo. Que os crentes sinceros, nascidos do Espírito Santo, vão viver um grande fervor. E isso vai inspirar muitos cristãos a Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Eu acredito numa grande provisão do Espírito de Deus para o Brasil. E provavelmente essas crianças que vão nascer, elas vão ter uma experiência do novo nascimento. Principalmente crianças que já vieram de uma violência, de um abuso, que nasceram em um contexto tão ruim para a família e para elas mesmas. Crianças, quem sabe, rejeitadas até pela própria mãe, por causa de uma violência. Crianças, quem sabe, que nasceram com alguma deficiência e Deus vai curar elas. Deus vai transformar a vida dessas pessoas. Aquela história triste em um grande testemunho para louvor e honra e glória do nome dele. O povo de Israel crescia e se fortalecia. As crianças cresciam no temor de Deus. E foram estas crianças que realmente possuíram a terra prometida. Porque foi uma geração que não nasceu na escravidão, mas nasceu sendo guiados por um homem cheio do Espírito Santo, que foi Moisés. E depois foram guiadas por um homem escolhido por Deus, inspirado por Deus, fortalecido por Deus, que foi Josué. E essa nova geração alcançou a terra prometida. E eu acredito que Deus está levantando uma nova geração, a geração do arrebatamento, para conquistar o Brasil para Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E não vai ter tempo dessa geração se corromper, como a geração se corrompeu, apesar de tudo, quando Moisés faleceu e quando Josué faleceu. Porque eu acredito que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. E nosso líder, o Senhor Jesus, ele não vai morrer. Ele já morreu, mas também já ressuscitou. Então ele não pode morrer mais para deixar o povo sem direção, sem orientação, sem uma referência, como aquele povo ficou quando Moisés faleceu e quando Josué faleceu. Eles ficaram sem referência. Mas nós temos uma referência eterna, uma referência que não pode mais morrer, que é o Cristo ressuscitado. E eu creio num grande avivamento do Espírito Santo, principalmente para as crianças do Brasil, que serão os adolescentes de amanhã, que serão a juventude de amanhã, os jovens de amanhã, os adultos de amanhã. Pessoas inspiradas não pela terra, mas pela Nova Canaã,
a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, o milênio de Cristo, o reinado de Cristo para todo sempre. Por isso que o inimigo está preocupado com as crianças, principalmente do Brasil, e já quer matá-las no ventre, porque sabe que essas crianças que nascerem vão ser os futuros homens e mulheres de Deus do amanhã, cheios do Espírito Santo, trazendo avivamento para o Brasil da volta de Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que as crianças vão nascer tanto aqui para essa terra, como vão nascer do Espírito Santo. E o Brasil será a geração da igreja avivada, cheia do Espírito Santo, preparada para a volta de Cristo. Não se deixem levar por inspirações malignas, ideias de espíritos caídos, de espíritos rebeldes, que é contra Cristo, sua palavra. Não se deixe ser persuadido pelo espírito da mentira, pelo espírito do engano. Não tenha uma vida promíscua. Se guarde, se preserve. Você que é mulher e você também que é homem. Existem métodos para evitar uma gravidez indesejada, mas existe um método melhor que está dentro da palavra de Deus. O mundo ensina você ter vários parceiros, usar preservativos, tomar medicamentos para não engravidar. Mas a Bíblia ensina a pessoa se resguardar, guardar a sua honra como mulher, guardar a sua hombridade como homem. Se fizer um filho, assuma o seu filho. Se engravidou, assuma a sua gravidez. Assuma a sua responsabilidade como mãe e a sua responsabilidade como pai. Ainda que vocês pecaram e venha as consequências, se houver arrependimento, Deus dará graça para vencer as consequências e ainda dará vitória pela fidelidade do arrependimento e da conversão em Cristo como único Senhor e Salvador. Se você pecou já matando a criança no seu ventre, você mulher, você homem que instigou-a a fazer o aborto, tem perdão para você também, tem misericórdia de Deus para você também, tem salvação em Cristo como único Senhor e Salvador, se você se arrepender, confessar o seu pecado e não cometê-lo mais, viver uma vida sincera e verdadeira com Deus. A bênção para vocês também. Você que veio de uma situação de abuso, de violência. Quem sabe você não conheceu seu pai. Quem sabe você nem conheceu a sua mãe. Quem sabe você foi adotado por outra família. Eu quero dizer que para você também há bênção. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto da violência. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Deus projetou você. Você nasceu porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Se volte para Cristo como único Senhor e Salvador e descubra e desfrute da obra maravilhosa que Deus tem para você, da obra maravilhosa que Deus tem para a sua vida. Deus tem salvação para todos. Deus tem perdão para todos. Deus tem misericórdia para todos. Basta se voltar para Ele de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Volte-se para Deus em Cristo como único Senhor e Salvador. Encontre perdão para os seus pecados, misericórdia para a sua alma e salvação para a sua vida eterna,
Porque o futuro de todos é a eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Vá para a eternidade com Cristo. Tome essa decisão agora pelo Senhor Jesus Cristo e permaneça fiel com Ele, como Ele permaneceu fiel com você, te dando oportunidade para você ouvir essa palavra e confiar nele como o único Senhor e Salvador da sua alma. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto.